Caros amigos, o nosso abraço fraterno, o nosso carinho, o agradecimento a Jesus por essa reflexão espírita e que nós possamos receber aqui o que viemos buscar: esclarecimento, força, coragem, esperança para enfrentarmos as dificuldades que são de cada um de nós. O Espírito Emmanuel disse certa feita através de Chico que os últimos 10 passos são sempre os mais difíceis. Porque muitos de nós temos perdido excelentes oportunidades de realização pessoal, seja do ponto de vista material ou do ponto de vista espiritual, porque desistimos antes. Porque nos cansamos prematuramente, deixando de levar ao fim empreendimentos que seriam notáveis em nosso próprio benefício. Talvez por esse motivo, exemplos de autossuperação são sempre para nós enriquecedores, porque nos mostram que a capacidade da criatura humana de soerguer-se, de reorganizar a própria vida, de dar a volta por cima, é das mais extraordinárias dentre todas. Nesse particular, me comoveu recentemente o exemplo de Jonas. Jonas Tadeu dos Santos tinha 15 anos, quando sua vida tornou-se insuportável na escola pública em que estudava na periferia de São Paulo. Por ser um bom aluno, por chegar sempre na hora, por sentar-se na primeira fila, por tirar boas notas, Jonas era alvo de chacota, de ironia, de deboche dos outros colegas, que colocavam-o sempre numa situação difícil, tornando praticamente impossível o seu aprendizado. De tal forma a coisa agravou-se, que um de seus professores, talvez aquele mais identificado com ele, chamou e disse: "Filho, vá-se embora daqui. Esse colégio é menor que você. Tente outra escola, uma escola particular." Mas como outra escola? Aquela era a única escola pública do bairro. Talvez o mesmo problema se repetisse nas escolas públicas. Uma escola particular seria impossível, dado o ganho da família, que mal dava para as despesas do lar. O que fazer? Jonas então leu em uma revista a relação das principais escolas particulares de São Paulo e fez uma aposta. Escreveu uma cartinha narrando o seu drama, os seus sonhos de realização, os obstáculos intransponíveis que estava encontrando. Prometeu ao colégio dedicação integral e pediu uma bolsa de estudos completa. A cartinha de Jonas foi endereçada por ele mesmo para as 50 melhores escolas particulares de São Paulo. Das 50 escolas que receberam sua carta, só uma respondeu: o Colégio Augusto Laranja. E a resposta vinha assim: "Venha, Jonas, venha estudar conosco." E lá está ele, bem integrado, graças a Deus. Em nosso movimento espírita, exemplos de autossuperação são sempre muito enriquecedores. Evocamos aqui uma bela médium do passado, Ivone do Amaral Pereira, autora do livro Memórias de um Suicida. Esse livro foi considerado pelo espírito André Luiz como o livro mediúnico mais importante do século XX. Hermínio Correia Miranda, autor espírita de renome, considera o livro Memórias de um Suicida o mais completo tratado de espiritismo que se conhece. Segundo Hermínio, se todos os livros espíritas se perdessem, mas se nos restasse um volume do Memórias, nós poderíamos reconstituir a doutrina espírita. A história, minha gente, da publicação desse livro é uma saga de autossuperação. Corria o ano de 1926. Ivone era então uma jovem médium de 20 anos, sonhadora e apaixonada pela doutrina espírita. E é nessa época que aproxima-se dela um ilustre habitante do mundo dos espíritos, aquele que à sua época fora talvez o maior autor português
português de sua geração, Camilo Castelo Branco, morto por via do suicídio. E através de Ivone, Camilo relata a sua chegada no mundo espiritual, o drama que o esperava e o processo de superação. Mas Ivone teve medo. Por que logo eu, uma médium tão jovem? Há tantos médiuns experientes em nosso movimento espírita, e temeu que fosse um mistificador. Decidiu guardar a obra e esperar o tempo. Passaram-se 18 anos. Em 1944, ela já mais madura, com vários artigos publicados na literatura espírita, criou coragem e foi à Federação Espírita Brasileira apresentar o texto, sugerindo a sua publicação. Chegou à FEB, no Rio. No topo da escadaria estava Manuel Quintão, diretor dessa instituição, que à época era o responsável pela análise dos textos novos. Ela se apresentou, falou do livro, sugerindo a leitura, e Manuel Quintão então teria dito: não. Atualmente nós só estamos publicando Chico Xavier. Você me perdoe, mas não vou ler. E ela então volta para casa, humilhada, cabisbaixa, triste. Afinal, era a casa máter do espiritismo no Brasil. Se aquela instituição sequer se oferecia para analisar o seu texto, ele de nada servia e decidiu queimar. Pegou fósforos, foi para o terreiro da casa, e no momento em que acendeu o primeiro palito e aproximou da primeira folha, viu uma mão muito alta sobre a sua, e uma voz suave disse assim: filha, não faça isso, aguarde, espere. Era o doutor Bezerra de Menezes. Ela então decidiu novamente guardar os originais. Esperou que passassem os anos. Muito tempo depois, decide novamente voltar à fé. Quem dirigia a instituição agora era Vantuil de Freitas. Ele analisava os textos novos. Ela se apresenta, conta a história do livro, oferece o texto para apreciação, e ele diz assim: perfeitamente, terei o maior prazer em ler, pode trazer. E quando ela entrega os originais, ele diz: olha, aqui nós só examinamos textos datilografados. O seu está manuscrito. Faça o seguinte: datilografe em espaço 2 e depois me traga. Mas Ivone não tinha uma máquina de escrever. Nem tampouco alguém que pudesse oferecer-lhe uma, nem alguém que pudesse datilografar um livro de mais de 500 páginas. Novamente, guardou os originais. Passaram-se 7 anos. Foi quando um sobrinho comprou uma máquina de escrever e deu-lhe de presente. E a primeira coisa que Ivone fez, ela própria datilografou o livro, entregou à federação, análise, e foi publicado 30 anos depois. Se é notável o exemplo de Ivone, não menos notável é o exemplo de Peixotinho. Francisco Peixoto Lins, o maior médium de materialização do espiritismo no Brasil. Morou na região de Macaé, de Campos. A sua mediunidade ectoplásmica era utilizada nas curas espirituais. E curioso, Peixotinho era asmático, e era uma asma gravíssima. Ele vivia chiando, e aquela tosse irritativa que os asmáticos conhecem o tempo todo. E a sua especialidade mediúnica era tratar pessoas com asma. O espírito Sheila, que foi uma enfermeira alemã na Segunda Guerra Mundial, se utilizava dos seus recursos mediúnicos e socorria pessoas com asma, dando uma melhora para essas pessoas. E às vezes acontecia que pessoas curadas de asma, através dos seus recursos mediúnicos, escrevesse uma cartinha para ele: Peixotinho, eu quero ir conhecer você pessoalmente, eu quero agradecer-lhe a minha cura. Ele respondia: não venha, não, porque quem foi curado de asma por mim, se vier me conhecer, a asma volta. E um dia um amigo disse: Peixoto, que história é essa? Se alguém que for curado de asma vier te conhecer, a asma volta? Volta, meu filho, olha lá, eu curo o cidadão de asma, vem ele me ver, estou eu aqui, ó. Ele vai pensar: quem é esse que não cura a si mesmo? E a asma volta. Um dia ele começou a sentir um certo ardor estomacal. Foi ao médico,
fez um exame e descobriu uma grande úlcera no estômago. Aí o médico disse: Peixotinho, agora é que a coisa vai complicar. Porque os remédios para asma pioram a úlcera. Os remédios para úlcera agravam a asma. Você escolhe aí o que é que nós vamos tratar. E ele ficou pensando, né? Do que será pior morrer, torrado ou asfixiado? Aí aparece o espírito cheio. Ela chega e diz assim: pois é, Peixotinho, a história da asma você conhece, não conhece? É uma história lindíssima. Você foi corsário na época da rainha Elizabeth I na Inglaterra. E você se comprazia, quando capturava os seus inimigos, você os costurava numa pele de animal molhada e punha ao sol para secar. A pele secava e as pessoas morriam asfixiadas. Essa é a origem da sua asma. Eu não posso curar você. A cura tem que vir de dentro para fora. E ele: mas Sheila, eu até já estou resignado com a asma, mas precisava aparecer uma úlcera. Vê lá com o nosso Senhor Jesus Cristo o que é que dá para fazer aí. E Sheila: não, mas eu venho aqui em tarefa de misericórdia. Jesus permitiu, vamos dar uma aliviada na asma. E ela começou a pacificar, a respiração foi melhorando, o chiado desapareceu, ele estava ótimo. Foi o doutor e disse: vamos tratar da úlcera. E começou a tomar os remédios, até o dia em que o médico disse: parabéns, Peixotinho, sua úlcera está radicalmente curada. E quando ele foi dizer: graças a Deus, a asma tinha voltado. O processo reencarnatório, minha gente, é uma proposta da lei no caminho da nossa autossuperação. Todas as vezes em que nós deixamos os fluidos do mundo dos espíritos e assumimos um corpo de carne como esse, nós estamos sendo convidados pela própria vida a refazermos o que não fizemos direito, a reconstruirmos relações pessoais que deixamos que adoecessem ontem, a propormos a nós mesmos modificações de vida, trabalhando no sentido de diluir pontos fracos, vícios, hábitos ruins, em busca daquela personalidade mais sólida, aquela personalidade identificada com a lei de amor, de justiça e de caridade. Em nossos dias, esse trabalho de autoconstrução pessoal torna-se emergencial, porque o nosso planeta vive um momento crucial na sua história evolutiva. Nós já estamos vivenciando aqui aquilo que Allan Kardec predisse no último capítulo de A Gênese, ao falar da transformação do nosso planeta. Pois o planeta Terra, nesse terceiro milênio, vai elevar-se na hierarquia dos mundos físicos. Deixará de ser um mundo de expiação e prova, onde predomina o mal e prevalece o erro, e vai alçar-se à condição de mundo de regeneração, onde o homem começa a entender a necessidade do bem e das reformas. Segundo o Espírito, Joana de Ângeles, em obra atualíssima, está em franco processo de operação aquilo que ela chama de seleção natural dos espíritos vinculados à Terra, onde aqueles espíritos recalcitrantes no erro não mais reencarnarão no planeta e ficarão aqui espíritos dedicados ao bem, para sermos coerentes com as palavras de Jesus no Sermão da Montanha, quando ele disse assim: os mansos herdarão a terra. O que fazer? Que propostas assumirmos para nós sermos essas almas que herdarão a terra? Que elementos nós precisamos trabalhar dentro de nós para sermos os homens novos de uma terra renovada? Na área da psicologia, há uma bela proposta no campo do desenvolvimento pessoal. Trata-se de um livro publicado há 3 anos nos Estados Unidos e que recebeu o título 5 Mentes para o Futuro. O autor desse livro é o mais importante psicólogo teórico da atualidade, Howard Gardner, professor de Harvard, criador da teoria das inteligências múltiplas. Depois de mais de 30 anos estudando o psiquismo humano a partir da psicologia teórica, ele apresenta um livro
que é uma proposta de autodesenvolvimento para aquele homem que estará adaptado para a nova sociedade. 5 mentes, na verdade, são 5 habilidades que nós precisaremos desenvolver no sentido de estarmos adaptados ao mundo. A primeira mente, na proposta do professor de Harvard, é a mente disciplinada. Porque a indisciplina não é sinal de mau caratismo, mas é um hábito que nos traz muitos problemas. E traz muitos problemas para as pessoas que são obrigadas a conviver conosco. Porque a indisciplina abre campo para a desorganização, para o descompromisso, para a irresponsabilidade. A indisciplina tem curioso vínculo familiar. E eu pude verificar isso recentemente com uma aluna da Faculdade de Medicina. Uma aluna muito interessante, simpática, agradável, interessada, mas não conseguia chegar no horário da aula, nem com reza brava. A aula é um ambulatório em que nós atendemos os pacientes com os alunos. E começa a 1h da tarde. Mas ela chegava a 1h30, 1h40, muito alegre, muito comunicativa, mas sempre muito atrasada. Eu dava lá aqueles toques assim, né? Bem cristãos, mas não valia nada. Um dia ela me disse assim: professor, minha mãe está com umas dores, e ela marcou uma consulta e vai estar com o senhor lá no consultório. Eu disse: ótimo, vamos vê-la direitinho, depois eu te conto. E alguns dias depois, então, vou conhecer a mãezinha dela. Uma senhora muito culta, muito agradável, com 50 minutos de atraso. Mas quando a gente ouve essa palavra disciplina, a gente começa a se coçar um pouco. Porque disciplina nos faz pensar em compromisso, obrigação, coisa muito rigorosa. Não tem nada disso. A palavra disciplina vem de discípulo, que segundo a definição vulgar, é aquele capaz de aprender com o seu mestre segundo um método. Disciplina é isso, viver segundo um método. Se eu quero furar um poço, eu não vou fazer buracos em regiões diferentes a cada dia, porque jamais atingirei o lençol de água. Farei o mesmo buraco, um pouquinho a cada dia. Método de vida. Se eu desejo emagrecer, não vou ficar 10 dias sem comer nada, porque no 11º estarei doente e comerei como um desesperado. Se eu quero ser campeão de natação, não adianta treinar 2 meses sucessivos, 12 horas por dia, porque entrarei em exaustão. Preciso treinar algumas horas todos os dias. Afirma o professor Gardner. Nesse 3º milênio, as pessoas indisciplinadas ficarão para trás. Mas avançando na proposta do professor de Harvard, se a primeira mente é a mente disciplinada, a segunda é a mente sintetizadora. Lembra ele que valorizava-se muito no passado o homem de grande cultura. Aquele homem que sabia de memória coisas, datas, citações. Era dito um homem de letras. Valorizava-se muito no passado técnicas mnemônicas. Segundo ele, esse homem já era. Porque com a soma de conhecimentos amealhada pela humanidade, é impossível a qualquer indivíduo deter na memória as informações que precisa. Hoje, conta mesmo quem sabe buscar, quem sabe pesquisar, quem sabe analisar a informação, sintetizá-la e, mais importante, sabe o que fazer com o conhecimento. Porque a rede de informações é notável. A Wikipédia me dá o que eu preciso em questão de segundos. O Google abre para nós uma rede de referências. Tomem a palavra espiritismo, joguem no Google. Vão surgir 1.200.000 referências. Daí, o homem do 3º milênio é aquele que sabe buscar, sabe trabalhar com a informação e sabe aplicá-la na própria vida. E pergunta ao professor Gardner: nossas escolas já sabem disso. Nossas escolas já estão estruturadas para prepararmos para ser
Essa mente sintetizadora, e ele com uma experiência de mais de 30 anos, da maior universidade do mundo, responde: lamentavelmente não. Nossas escolas preparam os jovens para o mundo do passado, mas não o preparam para os possíveis mundos futuros. Frei Beto, examinando o tema, disse assim: em nosso país se instrui a cabeça, mas não se instrui as mãos e os pés. E a gente vê isso. Tomem um garoto, uma mocinha de 18 anos, que estiveram na escola há pelo menos 15, que concluíram o ensino médio. Eles estão preparados para a vida? Estão prontos para exercer a cidadania? Mas detêm uma rede de informações impressionante. São capazes de nos dar explicações as mais esdrúxulas. Conhecem teses, teorias, mas são incapazes de fazer aquilo que é essencial à própria sobrevivência: passar uma camisa, montar uma horta, fazer uma refeição ligeira, consertar uma tomada, fazer uma operação bancária simples, dar o primeiro socorro a uma pessoa que sofre um mal-estar ligeiro. Outro dia, meu filho de 16 anos, que está na segunda série, me pediu que eu ajudasse a corrigir uma prova de biologia da escola. E lá fui eu com muito entusiasmo e descobri depois muita ignorância, porque na verdade foi uma luta. Alguma coisa a gente sabia, outra não sabia. Me deparei com uma questão que realmente eu não sabia. Fomos pesquisar e a resposta era assim: o DNA tem timina e o RNA tem uracilo. Eu queria que levantasse a mão quem sabe dessa informação. Sem constrangimento, não vou perguntar mais nada. Puxa vida, um auditório tão culto, e vocês conseguiram sobreviver até hoje sem saber disso. Criaram filhos, alguns até ajudam a criar netos. Não sabem que DNA tem timina e RNA tem uracila? É isso que as escolas ensinam para os nossos filhos. Mas avançando na proposta do professor Gardner, se a primeira mente é a disciplina, se a segunda é a capacidade de síntese, a terceira mente é a mente criadora. Segundo ele, as pessoas criativas daqui para frente vão seguir na frente. Há dois grandes obstáculos ao desenvolvimento da criatividade. O primeiro é o conservadorismo. Porque hoje nós valorizamos o que é novo. Hoje as pessoas buscam o moderno, mas não era assim. Quando Louis Pasteur, em 1860, disse para a nata dos cientistas da França: há micróbios no ar, eles começaram a rir. Um dos pesquisadores pegou um copo vazio e disse: bom, então eu vou tomar agora um copo de micróbios. Quando inventaram o primeiro computador, foram ouvir a opinião de um célebre matemático, indicação ao Nobel. Ele disse assim: acho essa invenção muito pouco interessante. Duvido que vão existir na Terra mais do que 6 pessoas que queiram adquiri-lo. Graciliano Ramos, o célebre autor de Vidas Secas, foi interrogado por um jornal da época a respeito de um esporte que tentava chegar ao Brasil, chamado futebol. E ele, para responder, escreve uma crônica que saiu em um jornal do Rio em 1921, onde ele diz assim: o futebol trata-se apenas de uma moda passageira. Nada tem a ver com a alma de nossa gente, porque o nosso povo gosta mesmo é de queda de braço e rasteio. Aristóteles, 3 séculos antes de Jesus, afirmou: tudo o que o homem precisa para viver bem já foi inventado. Por isso que nós precisamos é nos dedicar à música, à arte e à filosofia. Muitos de nós, minha gente, continuamos assim, misoneístas, idólatras do ontem, presos ao passado. Eu vejo pessoas sofrendo ainda hoje por coisas que aconteceram há 20 anos. Eu vejo indivíduos que se encharcam de psicofármacos, que tomam quilos de antidepressivos por ilusões e decepções sofridas há mais de 15 anos. E a gente se pergunta: até quando?
A proposta do desenvolvimento da criatividade é de criar aberturas novas. O ontem passou. É como a história de uma cidade em que havia uma praça e na praça um banco em que ninguém podia sentar. Nos outros podia, naquele não. E um guarda sempre passava por perto para que ninguém sentasse ali. Um dia um cidadão mudou-se para lá, foi à praça e quis sentar naquele banco. E o guarda me disse, mas há tantos outros. Sente-se nos outros. Não, eu queria saber por quê. Por que nesse banco não pode sentar? Bom, eu não sei por quê. Eu sei que não pode. Ele foi ao delegado, também não sabia. Ao juiz, ignorava. E ele foi pesquisar nos anais da cidade. Descobriu que 150 anos antes, quando haviam construído a praça e pintado o banco, alguém colocou tinta fresca. Não sente. Muitos de nós continuamos assim, sem aberturas para o novo. Quanta coisa está acontecendo em nossa volta. Quantas oportunidades estão surgindo todos os dias que os nossos amigos espirituais vão criando para nós. E nós vamos virando as costas, fingindo que não ouvimos, perdendo oportunidades na área do desenvolvimento pessoal. Eu estou treinando um hábito novo que aprendi com meu filho de 14 anos. Porque eu notava que quando nós chegávamos em casa e saíamos do elevador, ele apertava qualquer coisa. Todas as vezes. Chegávamos, eu e ele, saíamos, entrávamos, ele apertava qualquer coisa. Um dia eu perguntei ao Vitor, que tanto você aperta no elevador? Afinal, nós já chegamos em casa. Ora, pai, eu aperto o térreo para que ele desça, porque lá embaixo é útil a um número maior de pessoas do que no nosso apartamento, que será útil apenas a nós mesmos. Está então o pai do Vitor treinando, apertar o térreo para que o elevador desça. Na área do afeto, quantas pessoas sozinhas por culpa própria? Quantas pessoas infelizes na área de relação? Porque não tentam, porque não arriscam, talvez porque sofreram uma decepção no passado. Acham que todos os homens ou todas as mulheres são como aquele ou como aquela que o fez sofrer. E eu me lembro de um colega da época de faculdade, muito engraçado. Chamava-se Antônio Batista, era um batistão. O batistão era feio como ele só, duro como ninguém, mas era o maior namorador da turma. Sabe por quê? Ele não tinha medo de levar tábua, expressão conhecida há cerca de 30 anos para os homens. Nos bailes do DA de Medicina, os outros colegas ficavam cheios de não me toques, ela não vai querer, ela não vai topar. Os bobocas ficavam o baile inteiro em pé no bar tomando cerveja. O batistão não. Chamava todas as moças para dançar. A maioria dizia não, mas sempre 3, 4 topavam. Ele dançava a noite inteira. Mas existe ainda um outro obstáculo ao desenvolvimento da criatividade. A nossa pouca disponibilidade para pensar. Nós pensamos muito pouco, minha gente. Meditamos muito raramente. Para criar, é necessário pensar. Precisamos abrir os porões do inconsciente. Nos colocarmos em sintonia com essas correntes psíquicas de seres encarnados e desencarnados que estão em volta de nós. É nesse momento da reflexão que vem o insight, em que nós abrimos os porões e retiramos de nós coisas boas que estão armazenadas lá, ou captamos lá fora aquilo que vai completar o que nós trazemos de dentro. Mas muitos de nós nos permitimos entrar nessa ciranda louca da modernidade. Corremos para lá e para cá, fazemos 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, assumimos 1000 compromissos sucessivos, queremos estar em todos os lugares. Nesse particular, há uma advertência seríssima do Espírito Joana de Ângeles. Numa de suas últimas obras, quando ela diz assim: se você desejar participar de todos os eventos sociais, se você quiser ir a tudo aquilo que lhes convidarem, se você pretender agradar a todas as pessoas, não vai fazer outra coisa na vida. E o essencial da sua vida na Terra, que é o desenvolvimento do mundo íntimo, vai ser postergado. Nesse particular, eu sou muito feliz, porque eu adquiri a fama de antissocial. E a melhor coisa do mundo, gente, ter essa fama.
para os meus amigos e familiares. Eu não vou a nada, não gosto de nada, sou sistemático, mas eu incentivo isso que vocês não imaginam. Porque aí ninguém fica mal com a gente, ninguém cobra. Não, Ricardo não vai mesmo. Ele não gosta dessas coisas. E quando a gente vai a uma festa, o antissocial veio, não é? É uma maravilha. Para criar, é necessário pensar. Há pessoas que chegam em casa e a primeira coisa que fazem é ligar a televisão. E tudo o que fazem em meio àquelas ondas sonoras altamente poluidoras. Eu fico pensando, será que são pessoas que não se dão bem com o seu mundo interior? Será que são pessoas que não curtem o que elas têm por dentro? Porque alguém perguntou ao maior inventor da história da humanidade, Thomas Alva Edison, com mais de 1000 invenções patenteadas: como o senhor conseguiu inventar tantas coisas? E a resposta: pensando nelas o tempo todo. Mas se na proposta do professor Gardner temos que desenvolver a mente da disciplina, a mente sintetizadora, a mente criativa, há uma quarta mente, a mente respeitosa. Há quem diga que Jesus foi excessivamente ousado em propor o amai-vos uns aos outros. Jesus poderia ter dito: respeitai-vos uns aos outros, e já estaria muito bom. Porque se nós formos capazes de respeitar o outro como um ser próprio, com suas características particulares, com sua história de vida, com as suas fragilidades, com as suas carências, a paisagem social da terra se transformaria. Rolim Amaro, que foi um empresário muito rico, mas foi muito pobre, disse certa feita em uma entrevista: o pior da pobreza não é a fome, não é o frio, não são as necessidades materiais. O pior da pobreza é o desrespeito da classe média, dos médicos, dos policiais militares, dos funcionários públicos. Quanto mal, minha gente, nós temos feito para o outro, por não entender a sua situação de vida. Historicamente, quanto karma nós criamos para nós, por não entendermos a história de vida das pessoas de nossa convivência. Quando os espanhóis chegaram ao Caribe, dizimaram populações indígenas inteiras, milhões de seres humanos, pelo crime de não serem cristãos. Conta-se que um cacique de uma dessas tribos foi preso e seria condenado em Cuba por sua condição hierárquica. E foi levado a Cuba para morrer queimado. No momento em que já estava pronta a fogueira e ele lá preparado para a morte, aproximam-se os franciscanos. E um deles diz assim: olha, morto você vai ser porque o seu crime não tem jeito. Mas nós vamos lhe dar uma chance. Se você aceitar Deus, após a morte, vai para o céu. Conta-se então que o cacique voltou-se para o padre e disse assim: vocês, depois da morte, vão para o céu? Claro, claro que nós vamos. Então eu não quero ir, não. Eu estou convencido que esse respeito ao outro é a grande característica dos espíritos superiores. É a qualidade que separa os espíritos superiores de nós. Eles são capazes de olhar para o outro com compaixão, com piedade. Certa feita, alguém disse a Chico Xavier: Chico, eu não acredito em Deus. Provavelmente qualquer um de nós tentaria convencê-lo do contrário, com teses, teorias teológicas, etc. Então, Chico simplesmente disse: não faz mal não, meu filho. O importante é que Deus acredita em você. Dom Helder Câmara, essa alma luminosa que reencarnou no Brasil no movimento católico, deveria realizar uma missa na igreja matriz em Recife, numa data importante. A igreja cheia, padres, bispos, e Dom Helder não aparecia. Até que vem ele caminhando muito mansinho, e os padres chegam: Dom Helder, aconteceu alguma coisa? Ele: não, meu filho, a noite estava bem quente, e eu vim caminhando mansamente, mas na rua tal,
no número tal, eu verifiquei que alguns irmãos umbandistas preparavam-se para um culto. E eu resolvi entrar para dar-lhes um abraço. Cheguei lá, eles pediram que eu os abençoasse. Eu os abençoei. Eu aproveitei e pedi que eles me abençoassem também. Me abençoaram. Conversamos um pouquinho e aqui estou eu. E quando um bispo disse, mas o senhor, o que é que o senhor pensa dos umbandistas? Ah, eu respeito muito os nossos irmãos umbandistas. Dão um duro para receber o Espírito. Choram, cantam, pulam, suam. A gente recebe o Espírito de uma forma tão mais simples. Temos muito que aprender com eles. Certa feita, um padre do Recife, contrário às suas ideias libertadoras, escreveu um artigo, dizendo que torcia para que Dom Helder um dia fosse sequestrado, ou preso, ou agredido por bandidos para que parasse de defendê-los. Os outros padres e bispos revoltados com aquilo disseram, Dom Helder, ele merece uma punição, uma suspensão, uma admoestação qualquer. E ele então voltou-se e disse, nada disso. Nós temos que aprender a conviver com as opiniões contrárias a nós. Daquilo que ele me acusa, eu sou inocente. Mas eu tenho muitas culpas, das quais ninguém nunca me acusou. Eu então aceito as acusações das culpas que não tenho, para que Deus me perdoe das culpas que tenho. E uma vez ao encontrar-se com Madre Teresa de Calcutá, ela disse assim, Dom Helder, o senhor é tão modesto. E eu vejo onde o senhor vai é aplaudido, é ovacionado pelas pessoas. O senhor não se sente mal? E ele disse assim, irmã Teresa, quando Jesus chegou a Jerusalém no domingo de Ramos, em cima de um jumentinho, foi ovacionado pela multidão enlouquecida. As plausas, irmãs, foram para Jesus, não foram para o jumentinho. Pois é, eu sou o jumentinho do domingo de Ramos. As palmas não são para mim, são para Jesus. E a gente se lembra de Chico Xavier. Eu sou um cisco. A história do cisco poucos conhecem. Chico estava rodeado de espíritas bajuladores. E um exaltava de cá, outro exaltava de lá, e ele já incomodado com aquilo, quando em certo momento disse, não, gente, eu não sou nada disso, eu sou capim. Capim que aparece em qualquer lugar. Foi quando aparece Emmanuel e diz assim, capim não. Porque capim cresce. Você é cisco. Porque cisco é cisco a vida inteira. Mas a quarta mente que nós precisamos desenvolver é a mente respeitosa. Existe ainda na proposta do professor Gardner uma quinta mente, a ética. E nos surpreende, minha gente, que um doutor na área da psicologia, sem nenhum vínculo religioso, venha de Harvard mandar para nós esse recado. Nós precisamos desenvolver a ética. Mas que ética é essa? O que nós entendemos por ética ou moral? Segundo o Livro dos Espíritos, moral são as regras do bem proceder. São os princípios que nos auxiliam a separar o certo do errado, o bom do mal. Mas algum espírito de porco dirá, depende. Isso é relativo. O que é certo aqui pode não ser no Oriente. O que foi certo ontem pode não ser hoje, porque nós vivemos hoje a ditadura do relativismo. Quando nos interessa, nós dizemos, depende, é relativo. Embora possa existir um certo relativismo nas coisas mesmas, há um princípio que é absoluto. Há um princípio ético que sempre prevaleceu e vai prevalecer para sempre, que é atemporal e que não depende da geografia. Um princípio que é admitido por cristãos, judeus, maometanos, hinduístas, e que Allan Kardec fez dele a regra de ouro da conduta moral, apresentando-o no item 632 de O Livro dos Espíritos, denominando-o de regra da reciprocidade. Esse princípio, apresentado por Jesus, antes por Sócrates, antes por Confúcio, diz assim, faça ao outro somente aquilo que você gostaria que o outro fizesse a você. Foi por pensar assim que Francisco Cavalcante, com mais de 60 anos, pai de 5 filhos,
faxineiro do aeroporto de Brasília, ao encontrar no banheiro um envelope com $7.000, entregou a direção e disse: isso era o certo a fazer. Foi por pensar assim que Dona Clélia, auxiliar de serviços gerais, que cria sozinha 2 filhas, ao lavar o banheiro de uma rodoviária num grande estado do Brasil, encontrou uma bolsa e dentro R$7.000. Chamou os guardas, entregou e disse: isso é o correto a fazer. Foi por pensar assim que Wagner Tamborim, de 17 anos, entregador de jornais na cidade de Pirajuí, em São Paulo, ao encontrar na rua um envelope com R$10.000, com o nome e o endereço, foi ao remetente, entregou ao dono e disse: eu não conseguiria dormir à noite se fizesse diferente. Ou nós nos tornamos pessoas éticas, ou nossa sociedade não vai sobreviver. E o mais lamentável exemplo dessa realidade está aí, o Haiti. Porque o Haiti foi próspera colônia francesa no século XVIII. Exportava café, açúcar, cacau. Foi a primeira colônia europeia a se libertar em 1804. Após interessante influência europeia, possui um solo razoavelmente fértil. É banhado ao norte pelo Atlântico, ao sul pelo Caribe. E, no entanto, é o mais miserável país das Américas. Com 45% de analfabetos, com 90% sem água potável, com 70% sem emprego, com um PIB de 7 bilhões, quando o seu vizinho do lado, na mesma ilha, tem um PIB 7 vezes maior. E a gente se pergunta, por quê? E a resposta está em sua própria história. Guerras internas, corrupção, gangues destruidoras, desrespeito ao direito do outro, estupros. Ou nós nos tornamos pessoas éticas, ou nossa sociedade não vai sobreviver. Por isso o professor de Gardner conclui o seu livro 5 Mentes para o Futuro, propondo o desenvolvimento da ética. Fazer aquilo que é certo fazer. Não aquilo que nos favorece, não aquilo que nos dá prazer, não aquilo que nos interessa, fazer aquilo que precisa ser feito. Porque há pessoas que dizem assim: eu só vou aonde me interessa. Eu só faço aquilo que eu gosto. Eu só me interesso por aquilo que me dá prazer. Fica pensando, se de repente todas as pessoas só fizessem aquilo que gostam, o que seria da humanidade? Nesse momento em que nós estamos aqui em contato com a espiritualidade, quantas pessoas estão fazendo o que não gostam para que as coisas andem, para que a sociedade sobreviva? Nesse momento, há em hospitais jovens de 25 e 30 anos que estão sem lanchar, em pé em centros cirúrgicos há mais de 8 horas. Nesse momento, há jovens de nossa cidade que não dormiram a noite passada, fazendo aquilo que precisa ser feito. Por isso o apóstolo Paulo, no momento culminante da sua existência, diria assim: eu hoje não faço mais o que eu gosto, porque o que eu gosto é carne, é o passado em mim. Eu hoje faço o que eu não gosto. O que eu não gosto é o futuro, é a espiritualidade em minha vida. E Alberto Schweitzer, a maior inteligência do século XX ao lado de Einstein, que recusou o convite das grandes universidades do mundo para entregar seus quadros, e foi para a África cuidar de bócio, de tuberculose, de lepra, disse certa feita: não existem heróis da ação, nem heróis da resistência. Só existem heróis da renúncia e do sacrifício. E quando vamos ao Livro dos Espíritos, encontramos Allan Kardec indagando: qual o maior sinal de inferioridade humana? E a resposta: o interesse pessoal exacerbado. E mais adiante: qual a mais meritória de todas as virtudes humanas? A renúncia ao interesse pessoal em benefício do outro. Então,